Na última ceia, eu havia comentado com o pastor Ronaldo que Deus havia falado comigo algumas coisas em relação à ceia do Senhor, em relação à Páscoa. E eu havia falado que eu queria compartilhar, mas não tive a oportunidade. E hoje o Senhor aprove ao Senhor me dar essa oportunidade de compartilhar essa palavra com vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, mas também eu quero falar um pouco sobre o livro de Êxodo, capítulo 12. Quem quiser abrir em Êxodo 12, eu vou ler alguns trechos de Êxodo, até porque eu quero falar sobre o capítulo inteiro e vou comentar algumas partes. E se eu fosse ler o capítulo inteiro, só a leitura já daria 10 minutos, né? Aí eu lendo o Êxodo, e eu queria compartilhar algumas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu e talvez você e muitas outras pessoas, quando lemos Êxodo 12, é o capítulo onde fala sobre a praga do Egito, da morte dos primogênitos, aonde os primogênitos morrem. E o anjo do Senhor vem e entra na casa de quem não havia marcado à frente da casa e leva os primogênitos, mas não leva daqueles que haviam marcado, daqueles que haviam sinalizado em sua residência. E o filho do faraó, inclusive muitas jovens, crianças, adultos, inclusive o filho do faraó também faleceu nesse dia, porque eles não fizeram parte do pacto, da aliança que eles haviam feito com o Senhor. E esse texto é um texto muito interessante. Essa é algo que Deus falou comigo, não através da minha leitura na Bíblia, tá? Eu não estava lendo a palavra do Senhor e aí eu li esse texto, não. Eu estava fazendo um curso, tá? Um curso da Universidade da Família, e nesse curso o pastor Craig Hill, né? Ele, em uma das lições, ele falou sobre esse texto, e eu achei um texto muito importante. Então eu estou dizendo para que vocês não pensem que foi eu, mas eu li, eu ouvi o que ele disse, aí eu fui pesquisar, fui ler a palavra do Senhor. Então eu queria que você também tivesse esse mesmo entendimento que eu tive sobre esse texto, que é um texto muito forte, é um texto muito rico, é um texto onde a ceia, na realidade, estava sendo predita aqui, já estava sendo anunciada, o sacrifício do Senhor. Aqui, isso era dos anúncios da vinda de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, em Êxodo capítulo 12, quando eu li esse texto, e talvez você também, gente, essa planta não está legal aqui, eu não estou conseguindo enxergar o pessoal dali, ó. Eu vou tirar ela, espera aí. Oi? É que pô, tá o Joe ali, eu não estava conseguindo enxergar, tá o Murilo, tá o Léo, tá Daniel Palomares, um dos melhores churrasqueiros aí do estado, né? Então eu tinha que olhar para eles. Êxodo 12, ele fala o seguinte, sobre a morte dos primogênitos. E quando eu li esse texto, você pode provavelmente já estar dando uma olhada, eu pensava o seguinte, que o Senhor havia ordenado que eles deviam sacrificar um novilho, e quando eles sacrificassem, eles deviam passar sangue sobre a faixa, sobre a fachada da casa, sobre a frente de suas casas. Até aí tá tudo certo. E aí o que aconteceria? Quem tivesse o sangue do novilho, do cordeiro, daquele animal cevado, ali, pintado, a presença, a ira do Senhor não entraria naquela casa. Mas na realidade é algo muito diferente. É algo muito diferente. E quando eu li, e quando eu ouvi isso, ele diz o seguinte, que na realidade não é que a ira do Senhor irá poupar os crentes, aqueles que creem em Deus, e iria castigar os ímpios. Não era isso. Não era tão somente isso. Mas aqui, quando eles pintavam
a fachada. Já pensou se pintar a frente da sua casa de sangue, assim, que legal? Né? Quando eles pintavam a frente da casa deles, quando eles manchavam ali, eles não estavam dizendo para o Senhor, Espírito, anjo do Senhor, não entre na minha casa. Mas eles estavam fazendo um convite para que Jesus entrasse na casa deles. Estranho? Para que o próprio Deus entrasse na casa deles. E é isso que nós vamos entender. No versículo 12, ele diz o seguinte, Êxodo 2, versículo 12, ele fala que nesta noite eu passarei pela terra do Egito. E quando ele fala, quando ele está dizendo isso, a palavra passar nesse texto, nesse contexto, ela quer dizer o quê? Abar. Abar. E o significado da palavra abar é que ele ia realmente passar por ou passar pelo lado. Quem ia passar pelo lado? O próprio Deus. Mas como? Se Deus ia passar pelo lado, como que ia vir o juízo sobre aquelas pessoas? Aí ele continua. Versículo 13. Ele diz o seguinte: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Estranho, são duas vezes a palavra passar, mas é com um significado diferente. No primeiro, quando ele diz que ele irá passar pelo Egito, é a palavra abar. Abar. E a palavra abar significa que Deus iria se desviar daquelas casas. Mas agora, quando ele está dizendo, na casa daqueles que estiverem com sangue, é a mesma palavra passar, só que é com um outro significado. É o significado, deixa eu até ler, passage. Passage. E essa palavra, passage, ela significa Páscoa, ou, numa tradução, uma explicação sobre a palavra Páscoa, ela pode significar também entrar e desfrutar da intimidade. Olha que beleza. O Senhor estava dizendo para os filhos dele naquela noite, naquele dia, que aqueles que fizessem uma aliança com ele, ele iria entrar na casa deles e desfrutar da intimidade com eles, o próprio Deus. Mas aqueles que não tivessem uma aliança com ele, ele iria passar de lado, ele ia passar longe. E quando nós vemos aqui, quando Jesus faz a ceia com os seus discípulos, na realidade ele está falando a mesma coisa, ele está explicando, ele está mostrando na prática o que ele havia prometido lá em Êxodo. Ele está fazendo o quê? Ele está desfrutando da intimidade dos discípulos. E Jesus nos dá essa oportunidade todos os dias. Todos os dias. O Senhor, Ele quer desfrutar de intimidade conosco. Ele quer desfrutar de intimidade comigo e de intimidade com você. Ele não quer passar de lado, mas Ele quer ser íntimo. Ele quer ceiar comigo. Ele quer ceiar com você. E quando Jesus diz, todas as vezes que o fizerem isso, Ele não está falando assim, olha, todas as vezes em que vocês fizerem aquele momento no culto e vocês se juntarem na igreja, no ajuntamento, na coinonia, aí vocês se lembrem de mim. Não, Ele está dizendo assim, todas as vezes que você partir o pão e você beber do cálice, eu estarei com você. E eu vou desfrutar, e você vai desfrutar de intimidade comigo. E é por isso que a palavra de Deus essa noite já está dizendo que o Senhor irá entrar na minha casa, Ele irá entrar na sua casa. Amém? Amém? Mas algumas coisas, alguns pontos baseados em Êxodo e também em 1 Coríntios, que eu queria destacar. Aqui, no contexto de Êxodo, ele estava falando de uma coisa que era normal para aquela cultura. Você imagina hoje, imagina aqui, pleno ano 2014, se o Senhor falasse com você, e Ele falasse assim, olha, Domício, olha, né, Felipe, olha, e Ele falasse com você, e falasse assim, essa noite, você irá sacrificar um novilho, e aí você vai matar ele, vai deixar escorrer o sangue dele, e você vai pegar o sangue dele, vai passar numa esponja, alguma coisa, e você vai pintar a frente da sua casa com aquele sangue, e ali eu entrarei. Você imagina se isso acontecesse hoje? O que ia acontecer? Primeiro,
que já ia o IBAMA lá na nossa casa, né? Já ia a prefeitura, a vigilância sanitária, já ia o direito dos animais, já ia todo mundo, ia a televisão, o Picarelli, ia estar aquele negócio, ó o louco lá, matando bicho e passando, né? O pessoal vai falar, não, esse cara aí, né, de crente ele não tem nada, ele é doido, isso é uma seita, isso é alguma coisa que ele está fazendo, para nós. Mas para essa cultura aqui, era algo comum. Algo comum. Por quê? Porque eles estavam acostumados a viver em reinos. E aqui ele está falando num contexto de um reino. O reino que nós fazemos parte, qual é? O reino de Deus. Eu achei que vocês iam falar assim, então eu vou falar de novo. Eu vou dar a resposta. O reino de Deus, tá? O reino que nós fazemos parte, qual é? Ah, bom, não é a igreja, né? A igreja, nós fazemos parte da igreja universal do reino de Deus, né? Literalmente, nós fazemos parte dessa igreja. É o reino de Deus. E o Senhor, Ele disse para aquelas pessoas que estavam acostumados com aquilo. Sempre que um reino era estabelecido, você estava lá no seu reino, e você tinha o seu rei, e aquele rei estava lá, né? E de repente havia um ataque, havia uma guerra, havia alguma coisa, e o seu rei morria, e outro rei iria assumir. E esse rei, o que ele fazia? O rei que estava dominando aquele povo, aquele povoado, ele fazia uma marcha, e ele ia passeando, e ele ia andando naquelas cidades, naquelas aldeias, naqueles povoados que ele havia dominado. E o que acontecia? Para você entender o contexto, sempre que ele estava chegando numa cidade, ele avistava, e aquela casa, aonde ele sabia que havia pessoas que eram fiéis a ele, a esse novo reino, o que acontecia nessa casa? Havia uma marca. E sabe que marca que era? A marca de sangue. Isso era comum. Mas não era o sangue de um animal qualquer. Era o sangue. Existiam vários bichos, vários animais, vários animais que eles sacrificavam. Mas havia um animal que era especial. E esse animal eles chamam de novilho cevado. Que era aquele novilho ali, né, que eles iam engordando ele, e apenas para uma ocasião especial. E sabe que ocasião que era essa? Quando o rei chegava. E eles sacrificavam o novilho cevado. O novilho que era o melhor, que era o gordo, né? Era aqueles bom, assim, só picanha praticamente, né? Não tinha músculo, não tinha nada. Era picanha e picanha. Onde você cortava tinha carne com gordura. E eles sacrificavam aquele animal, e eles o preparavam aquele animal, e com o sangue daquele animal eles pegavam e pintavam a frente da sua casa. Para quê? Para que o rei identificasse, para que o rei falasse assim: opa, ali há pessoas fiéis, há pessoas que são do meu reino. E naquela casa, em algumas daquelas casas, o próprio rei entrava na casa. Mas naquelas casas que não havia o sangue, que não havia o sacrifício, o que o rei entendia? Que eles não eram fiéis, que eles não fizeram uma aliança com eles, que eles eram pessoas rebeldes, porque ele havia dominado aquele reino. E o que acontecia? Não era o rei passava de lado, por isso a palavra é abar. O rei passava de lado daquela casa. E quem entrava naquela casa? O exército. E o exército matava tudo. Matava homem, matava mulher, matava criança, matava gado e matava todo mundo. Era isso que acontecia. Era isso que acontecia. E o Senhor, Ele estava falando então o quê? Olha, eu sou o rei sobre vocês. Vocês estão sobre o Egito agora. Lá em Êxodo 12 eles estavam no Egito. E havia um rei ali. Mas Deus estava dizendo: eu estou instituindo um novo reino sobre a vida de vocês. E uma das características muito interessantes nesse ponto, e que nós, como crentes, como membros desse reino, devemos ter em nossas vidas, é que nós devemos ser leal a somente um rei. Seja leal a somente um rei. A própria palavra de Deus lá em Efésios 2, 8 a 10, lá em Mateus 6, 24, diz o seguinte:
ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não tem como. Você só pode ser leal a um rei. A um rei. E esse rei é Jesus. O propósito do sangue, como eu disse, não é manter Deus do lado de fora da nossa casa, mas sim convidá-lo a entrar. Quando você é leal a Deus, você tem a intimidade com Ele, você tem a presença dEle na sua casa. Não tem jeito, gente. Se você faz parte desse reino, do reino de Deus, você tem que imediatamente decidir se você é leal a Deus ou é leal ao mundo. Mamon, ele significa o sistema desse mundo. Ele representa tudo isso, todo o dinheiro, tudo o dinheiro, tudo aquilo de mal que o dinheiro pode gerar, aquela cobiça, a ganância e tudo aquilo que é o egoísmo. Mamon, ele representa tudo isso. Ele representa o sistema que rege esse mundo. E aqui o povo de Israel, em Êxodo, eles estavam aonde? Dentro do Egito. E o faraó não queria liberá-los. E o faraó estava falando assim, não, vocês vão... Ele às vezes falava que ia deixar, às vezes falava que não. E aí ele falava, não, hoje vocês vão sair. Aí ele mandava, não, prende todo mundo, não deixa ninguém não. Quem sair vai ser açoitado, vai ser morto. Era isso que o faraó fazia. Mas ali houve uma guerra. E um rei venceu, que é o rei Jesus. E na sua vida, talvez a sua vida esteja sendo regida pelo rei desse mundo, por Mamon. Talvez as suas atitudes são de um reino terreno, são de um reino daqui, deste mundo. É Mamon quem tem ditado a sua vida, é você mesmo quem tem ditado a sua vida. Mas o Senhor está falando para você essa noite, sirva somente um rei. A outra característica, a outra coisa que eu vi nesse texto, é que nós devemos fazer uma aliança com Jesus. Deus, ele vai entrar na casa que tem aliança. Quando o Senhor passa pela terra para matar os egípcios, ele verá o sangue. Ele vai ver o sangue. Ele vai ver o sangue. Somente quem tem uma aliança com Deus será poupado. Talvez a sua vida está sendo regida pelo sistema desse mundo. Talvez a sua vida nada está dando certo. Você até está servindo a Deus em algumas coisas. Você até pensa, eu só tenho um rei. Eu sirvo a Jesus. Mas você ainda não fez uma aliança com Deus. Faça uma aliança com o Senhor. Como esse povo fez uma aliança? Quando eles deixaram bem clara. E naquele tempo, quando eles faziam essa aliança, mostrando que eles eram fiéis a Deus, eles sacrificavam esse novilho. E o novilho dessa aliança, eles pintavam a fachada para que o rei visse, só que às vezes o rei tinha que chegar muito perto para ver. E poderia ser uma armadilha. Então as pessoas faziam o quê? Eles iam pintando. E eles pintavam a parede, e eles pintavam a árvore, e eles iam pintando de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Para quê? Para mostrar, para deixar bem claro que eles tinham uma aliança com Deus. Você tem que ter uma aliança com Jesus. Você tem que ter as marcas da aliança com o Senhor em sua vida. Você tem que ter as marcas de um cristão em sua vida. E só tem as marcas de um cristão quem tem aliança, quem vive uma vida reta com o Senhor. E a terceira e última característica: tenha a marca do reino, que é o sangue derramado. Lá em João 13, no versículo 34 e 35, diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A marca de Cristo é o amor. A marca do reino do Senhor é o amor. Não adianta você apenas fazer as coisas, você vir à igreja, você fazer cumprir o rito, se o amor não ditar a sua vida. Não adianta. Lá em Êxodo também diz o seguinte, lá em Êxodo 22,
Quando os israelitas foram orientados a pintar a casa com sangue, eles fizeram isso para quê? Como eu já disse, para demonstrar. Por quê? Porque eles ainda não tinham esse entendimento, eles ainda não tinham o sacrifício perfeito. Eles tinham que fazer uma coisa muito terrível, pintar de sangue, para que o rei olhasse lá e o rei avistasse de longe. Mas nós não precisamos mais pintar com sangue. Nós temos que ter o amor. E só tem amor verdadeiro quem serve a Deus. Voltando a 1 Coríntios, nós vamos falar sobre a marca da aliança. Lá no versículo 26, quando ele diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Diariamente, nós temos que demonstrar o amor. Diariamente, nós temos que viver, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos do cálice, nós temos que não fazer isso apenas por um ritual. Não é só o comer do pão, não é só o beber do cálice, mas é a vida de intimidade com o Senhor Jesus. É vida de intimidade com o Senhor Jesus. E é muito interessante, lá no versículo 30 de 1 Coríntios, depois que ele, vou ler do 27 em diante. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aí ele diz o seguinte: por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Eu quero finalizar nesse versículo. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Ele está dizendo isso carnalmente? Não. Entenda isso no reino espiritual. Talvez a sua vida, talvez a sua intimidade com Deus já não é mais a mesma. Talvez você já está fraco na fé. Talvez já há uma doença espiritual em sua vida. Há algo que você já não consegue mais se libertar. E talvez você já até morreu. Você já até dormiu. Não há mais espírito em você. A chama de Deus se apagou no seu coração. O Senhor está dizendo para você essa noite: faça uma aliança comigo. Tenha somente um rei em sua vida. Sirva somente um rei. Quando você serve um, você ofende o outro. E como nós já dissemos isso uma vez, e até o texto que a pastora Vaxi disse hoje sobre o nem frio nem morno, quando você está em cima do muro, você já foi. Você já não está mais em cima do muro, porque o muro é do inimigo, o muro não é de Deus. Deus não é dono do muro. Deus, Ele quer a sua vida por inteiro. Entregue a sua vida ao Senhor essa noite. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Essa é uma noite de arrependimento. Como houve um pregador aí pregando santidade e arrependimento. Nessa noite o próprio Senhor Jesus está te convidando a ter uma vida de santidade e arrependimento dos seus pecados. É muito interessante quando a Bíblia diz para que nós examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida. A que reino você tem servido? Em que reino você está? É o reino de Deus? Ou é o reino deste mundo? Não há como agradar dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a carne, ou você serve a este mundo. Examine-se cada um a si mesmo. O Senhor Jesus está nos convidando a ter uma vida de santidade. O Senhor Jesus está te convidando
a entregar todo o seu caminho para Ele. A entregar tudo. No tempo de Êxodo 12, não havia como, para os reinos daquele tempo, não havia como você ser fiel a um rei e estando em outro reino. Isso gerava morte. Morte. Não há como você estar no reino de Deus e servir ao mundo. Não há como você estar no reino de Deus e servir a você mesmo. Não há como você estar no reino de Deus e alimentar a sua própria carne. E nós vamos cantar mais uma música agora. Enquanto você canta, eu quero que você ore. Eu quero que você peça a Deus para Ele te mostrar mesmo a qual reino você tem servido. Que rei você tem servido? Você tem servido somente ao Senhor Jesus? Você tem servido ao corpo de Cristo? Você tem sido uma pessoa imaculada no corpo de Cristo? Quero que você continue orando. Senhor, esse culto, entregar diante do Senhor as nossas vidas, pedir que a sua presença venha nesse lugar, Pai. Eu sei que o Senhor já está aqui, sabe, mas se tem alguém nesse lugar que ainda não te sentiu, que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar esse coração nessa noite. O Senhor separou esse culto, Pai, o Senhor trouxe cada vida aqui nessa noite para ter um verdadeiro encontro, para ser uma noite de grandes decisões, uma noite de grande mudança, uma noite de transformação. Sabe, nós podemos nos lembrar da sua morte, mas, glórias a Ti, podemos nos lembrar da sua vida. E que a sua vida seja vida em nós nessa noite. Tira-nos de qualquer podridão, qualquer mornidão que a nossa vida venha se encontrar, Pai. Que venhamos trilhar o caminho que o Senhor abriu pra gente, Deus. Em nome de Jesus. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada matelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada matelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória.
nós dizemos: minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Na sua vida nessa noite, se coloque diante do Senhor. Me libertou. Fez caminho pra mim, por onde eu não glorifico, Pai, porque mesmo quando tudo parecia não ter saída, quando nós estávamos fadados a ser consumidos, a ser massacrados pelos nossos pecados e morrer como consequência disso, o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, permitindo com que Ele trilhasse por nós um caminho do qual para a gente seria um caminho sem volta. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que a vida de Jesus seja a nossa vida. Que a morte de Jesus por nós nunca saia dos nossos pensamentos, dos nossos corações. E que o amor venha ser a marca da nossa vida. Se o Evangelho, que for preciso que seja um sacrifício nas nossas vidas, o que não deveria ser, que assim seja. Mas ensina o teu povo, Pai, a viver da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, viu? Cada canção que vocês ministraram hoje, que tempo que não era tão ministrado assim, uma ministração de louvor. Muito obrigado. É bom ver vocês crescendo, sendo usados por Deus. Canções lindas, vozes lindas. Cara, a tua voz está uma coisa espetacular. Coisa linda, cara. É incomum. Eu não conheço um cantor gospel com a voz desse cara aqui. Que voz linda, gente. Linda, linda, linda. Eu estava conversando com o pastor Ronaldo. Quem concorda comigo aí, diga glória a Deus. Incomum a voz do cara, sabe? Quando vocês fazem a segunda voz, fica perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos ficar de pé, gente, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele ministrou ao nosso coração, amém? Eu quero dizer uma coisa para você, amado, beba de tudo isso de Deus na sua vida, entende? Você saindo agora, você chegando em algum lugar, vai em algum lugar onde tenha música cristã, vá no seu carro ouvindo música cristã, enche os seus ouvidos com música cristã, com a palavra de Deus. Outra coisa, não ignore o nosso convite. É um conclame que nós estamos fazendo para que você participe do MDA. Nós não estamos brincando de igreja. A nossa igreja é uma igreja séria, uma igreja respeitada, vai fazer 100 anos.
Nós não vamos brincar de MDA, não estamos brincando de ser igreja, não estamos brincando de discipulado. Queremos levar você para essa visão, caminho junto com a liderança. Nós não estamos brincando de ser igreja. Os pastores dessa igreja estão orando, estão buscando a Deus, jejuando, clamando a Deus, colocando a vida de cada um de vocês diante do Senhor. Todos os cultos, quando tem apelo, ao final do apelo, os pastores oram pelos decididos. 24 horas depois, nós ligamos para esses decididos. Os pastores estão se movendo a um novo nível. Acompanhe os pastores. Não decida caminhar pelos seus próprios caminhos. Nós ouvimos aqui a palavra do Clayton, do Disco Braze, no ano passado, sobre aquela história, né, da corça, né, do bichinho lá, do cervo, que está todo mundo andando, a manada, e o bichinho mais fraquinho, ele cisma de querer. Por que a manada, por que todo mundo está indo por aqui, eu tenho que ir por aqui diferente? E é lá que o lobo, ó, creu. Amado, seja esperto. Ninguém está manipulando você, ninguém aqui está tomando o teu dinheiro, ninguém está mentindo para você, ninguém está querendo controlar a tua vida. Queremos algo novo de Deus. A célula já tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas, grupos de afinidade, mas o discipulado 1 a 1 é uma grande conquista da igreja. Satanás, ele vai se levantar com força, e uma das maneiras que Satanás vai usar é desconectar o teu coração, o coração da tua liderança. Essa artimanha dele, ó, é antiga. E quando você é desconectado da tua liderança, a sua vida espiritual começa a esfriar, você se torna um questionador, você se torna um sem igreja, e daqui a pouco o diabo vai te jantar. Eu estou preocupado com esse povo revoltado com igrejas sem igreja. Eles não batizam ninguém, eles não enviam missionários, eles não têm grupos de visita nos hospitais. Quando eu vou em presídio, eu não vejo nenhum grupo isolado. Nós somos pessoas que deixamos igreja de lado. Nós somos o povo que não precisa de igreja. Eles não enviam missionários. Eles não têm curso como veredas para curar a alma das pessoas. Eles não oferecem curso de noivos para preparar as pessoas para casar. Eles não oferecem o aliança para os recém-casados. O movimento dos sem igreja é um movimento que só reúne gente revoltada, que não quer se submeter e não quer ter o coração conectado ao da tua liderança. Amado, eu digo isso em nome de Jesus. Eu tenho pastores que zelam pela minha vida. Eu tenho pastores que velam pelas promessas de Deus sobre a minha vida. Eu não estou aqui brincando, não estou fazendo uma propaganda. Muito pelo contrário, eu tenho até um comportamento bem questionador. Mas a minha alma está em paz, entendendo que estamos caminhando no novo tempo em Deus. Um tempo do derramar de Deus, um tempo de cuidarmos uns dos outros, um tempo de tolerarmos os erros uns dos outros, um tempo de perdoarmos e caminharmos independente do que acontece. E eu tenho certeza, amado, que essa conferência MDA não é o céu aberto, não é mania, não é esquisitice, não é. É um novo tempo de Deus. E eu quero desafiar você a vir. O culto vai terminar agora. Eu gostaria de ver aquela bancada ali tomada de pessoas fazendo a sua inscrição e dizendo: olha, eu vou pagar. Se é para pagar 20, 40 para caminhar com a minha liderança e beber da água que eles estão bebendo de Deus, para caminhar em unidade, eu vou caminhar. Amado, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Caminhe junto com a liderança que Deus vai te estabelecer. A mesma coisa que eu desejo para os meus filhos, eu desejo para você. A mesma coisa que o pastor Ronaldo deseja para o Gabriel e para o Felipe, é o que ele deseja para você. Não estamos brincando de igreja, estamos vivendo um projeto com seriedade, santidade, arrependimento diante do Senhor, para que você prove o melhor de Deus para a sua vida. Agora não adianta a gente fazer tudo isso, preparar um banquete para você e você rejeitar, fazer uma desfeita para aquilo que estamos fazendo para você. Caminhe com a sua liderança. Se você acha que vale a pena pagar apenas R$10 por cada noite que você vai receber muito de Deus, faça lá sua inscrição, vou pagar depois. Quando pagar, pode pagar 20, eu vou pagar os outros 20 para você. Deus vai prover, mas não perca essa oportunidade. Beba, amado. Você não foi abençoado aqui? Você vai ser abençoado durante 4 dias seguidos, de manhã e de noite. Traga outras pessoas, tragam outros discípulos, tragam pessoas para conhecer a grande revolução que estamos vivendo nesse tempo. Estamos apenas no começo. A rejeição, a oposição faz parte. Eu também, assim como você, quando eu vejo algumas coisas novas, eu fico meio pé atrás, porque eu tenho que me proteger. Mas, amados, eu já não estou me protegendo mais não. Eu já mergulhei de cabeça e estou vivendo isso. Estou vivendo essa realidade na minha vida. A minha esposa é uma discipuladora apaixonada. 2 vezes por semana, acorda às 6:30 da manhã para discipular pessoas. E a vida dela tem crescido. É engraçado que ela está dando e está crescendo. Faça isso, amado, em nome de Jesus. Participe disso, desse momento, para a glória do Senhor. Não deixe para fazer lá no dia não. Hoje mesmo, você pode se inscrever, já pega seu kit e leva. Amado,
eu devolvo para você o seu dinheiro. Se você ouvir alguma balela, alguma esquisitice, algum sistema de controle e manipulação de vidas, eu devolvo o teu dinheiro. É algo muito de Deus. Você não pode ficar fora disso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, amado. A gente está começando muito bem a nossa semana, né? Essa semana vai ser linda, vai ser poderosa em Deus. Eu estou sentindo algo de Deus dentro de mim, gente. Tem algo de Deus se movendo no meu interior a respeito dessa semana. E eu sei que eu vou terminar essa semana numa outra vibe, num outro nível em Deus, em nome de Jesus. E sabadão estaremos aqui incendiados. Vem na conferência que sábado vai ser um sábado punk. Vai ser algo poderoso em Deus, em nome de Jesus. E hoje foi o último sábado que durante o louvor a galera ficou parada aí. A partir do sábado que vem, o louvor vai ser todo mundo em pé aqui. Aí depois, na hora da palavra, a gente senta. Amém? Adorar a Deus aqui, pulando, girando, botando para quebrar. Se for necessário tirar metade das cadeiras para ninguém nunca mais ficar sentado aí no lugar das cadeiras, não é isso não, pô. Nunca vi isso. Na presença do Senhor, cara. Os cantores vão aí se apresentar, fica todo mundo solto à vontade, pulando, na presença de Deus. Onde há o Espírito, ali há a alegria, a liberdade. Então vem pronto aí para botar, para quebrar. Não vem de salto alto não, mulherada, que vai estourar a varize. Vem de rasteirinha, que nós vamos botar para quebrar aqui, virar esse lugar do lado do avesso sábado que vem. Amém? E a palavra também vai te virar do lado do avesso, hein? Eu estou com um punhal forte lá para trazer semana que vem, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado. Essa noite foi maravilhosa. Essa noite foi maravilhosa. O Senhor nos marcou desde o começo. Obrigado, Deus, pela preciosidade que são esses músicos abençoados. Eu quero, Deus, abençoá-los com toda sorte de bênção. Que os céus, ó Deus, se abram sobre a vida deles. Que eles vivam, Deus, um tempo poderoso. Que eles não sejam apenas excelentes músicos, mas sejam discípulos, discipuladores, líderes, ó Deus, influentes, como eles são na rede deles. Líderes, supervisores. Ó Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida do Rafael Fogaça e pelo ministério dele que tem sido, ó Deus, crescente, um ministério influenciador. Eu abençoo a vida dele, a vida da Aline e todos aqueles que o Senhor confiou a vida deles, para que eles pastoreassem cuidados. Ó Deus, nós queremos abençoar a vida do Rafael. Rafael, que você e a Aline continuem prosperando em todos os lugares onde vocês colocarem as mãos de vocês, em nome de Jesus. Abençoamos a vida da pastora Andréia, do Luiz Otávio, que o Senhor esteja abençoando a vida da pastora Andréia, sua família, toda a Rede Mais, todos os coordenadores e supervisores. Ó Deus, que o Senhor tenha muita misericórdia dos pastores da Rede Uni, nos cubra com teu sangue, perdoa os nossos pecados e que os nossos liderados sejam guardados pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Ronaldo, que nos discipula, ele e a Tânia, nos dando a direção dos céus sobre a nossa vida. E obrigado pelo pastor Gilson, homem honrado do Senhor, que tem nos liderado com equilíbrio, pureza, santidade e temor do Senhor. Que a tua bênção venha sobre esta igreja. Leva, Deus, os nossos filhos que estão aqui na tua paz. Leva-os para onde eles forem. Livra do acidente, do desastre, do motorista irresponsável e alcoolizado. Que esse momento que eles terão de comunhão seja o momento da manifestação de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. E motiva esse povo agora a fazer a inscrição para o congresso, porque eu sei que o Senhor vai ter algo novo na vida deles. Eu sinto isso no meu espírito e eu sei que essa semana será poderosa na vida deles, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Tem mais uma aí, gente. Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar, dançaremos.